bem-vindos ao Viver Sustentável. A geração de resíduos está intimamente ligada às atividades humanas. Porém, podemos cuidar para que esses resíduos sejam reduzidos, reciclados ou reutilizados de forma que os impactos sobre o meio ambiente sejam mínimos. Como fazer uma gestão sustentável de resíduos é o tema do programa de hoje. Saiba como funciona a compostagem em larga escala. Descubra como podemos fazer compostagem doméstica. Saiba como podemos utilizar produtos de limpeza que não agridam o meio ambiente. Descubra como podemos gerar energia a partir do gelo. Conheça os preços por tonelada dos principais produtos destinados à reciclagem. Quem comentará sobre gestão de resíduos sólidos e os outros assuntos no nosso programa de hoje é a professora engenheira agrônoma e consultora ambiental Nancy Tami. Olá, Nancy! Olá, Iria! Basicamente, nós podemos separar os nossos resíduos em dois grupos, os secos e os úmidos. O material seco, como papel, papelão, vidro, plástico e metais, nós podemos destiná-los à reciclagem. Agora, o úmido, como os restos de comida e podas de árvores, nós podemos destiná-los já à compostagem. E o que é a compostagem? É um processo onde os resíduos ficam depositados em condições favoráveis e depois de um tempo, devido à ação de micro-organismos, eles são transformados naturalmente em adubo orgânico ou em humus. O humus vem a ser o resíduo sólido no seu estágio mais avançado de decomposição, quando essa decomposição já entrou num equilíbrio. Nós vamos agora até Campinas, no interior de São Paulo, onde um aterro sanitário possui uma área especial para efetuar a compostagem dos resíduos orgânicos e também para ver como funciona esse processo de transformar o lixo em adubo orgânico. Os resíduos orgânicos representam cerca de 30% do lixo recolhido diariamente. Quase todo esse volume vai para aterros sanitários e lixões, ocasionando o superlotamento destas áreas. Descartar o lixo orgânico é desperdício, já que ele é rico em nutrientes para o solo e pode se transformar em adubo. A cidade de Campinas, interior de São Paulo, mostra que a melhor solução para os resíduos orgânicos é a compostagem. Em complemento à coleta seletiva, a gente começa a fazer aqui na cidade também a compostagem dos resíduos orgânicos da cidade. Não é ainda os resíduos que vêm da coleta domiciliar. A gente começou a trabalhar com podas e galharias. A gente tem os resíduos que vêm da Ceasa e tem também o lodo de uma estação de tratamento de esgoto. Aqui são compostados mensalmente 150 toneladas de capim, 100 toneladas de lodo resultante do tratamento de esgoto, 370 toneladas de resíduos de frutas, verduras e legumes provenientes do Ceasa e 30 toneladas de podas de árvores. Vamos ver agora como funciona o processo de compostagem. Os resíduos orgânicos chegam em caminhões da coleta seletiva da cidade. As podas de árvores passam por um triturador para facilitar a ação dos decompositores. Depois, uma escavadeira faz a homogeneização do material. Lá ele permanece durante 7 dias, organizado em pilhas. Nesta fase, inicia-se a decomposição dos resíduos. O próximo passo é transferir as pilhas para outra área, onde elas serão dispostas em leiras de 2 metros de base e 2 metros de altura. Neste momento ocorre um fenômeno muito interessante, a alta e a baixa de temperatura. Esses micro-organismos se desenvolvem, degradam matéria orgânica, elevam a temperatura e depois estabilizam. Essa temperatura, portanto, sai de uma condição natural de 25 a 30 graus, se eleva até 65, 70 graus e depois ela começa a declinar mais ou menos, até a temperatura ambiente. Após cerca de 120 dias, o composto passa por uma peneira e é destinado aos jardins e parques da cidade. Para uma maior eficiência da destinação dos resíduos orgânicos, é necessária coleta seletiva. Mas, infelizmente, muitas cidades ainda não possuem o serviço. É preciso cobrar ações governamentais.
No próximo bloco, aprenda a fazer uma composteira doméstica. Você sabia que uma pessoa que dirige 20 mil quilômetros por ano, se reduzir 10% do seu percurso utilizando a bicicleta, deixa de emitir cerca de meia tonelada de dióxido de carbono ou até mais? Então prefira um transporte sustentável e a bicicleta é a melhor opção. Olho vivo, consumidor. A bicicleta foi eleita pela Organização das Nações Unidas como o transporte ecologicamente mais sustentável do planeta. Elas não poluem, não consomem combustível, não congestionam os centros urbanos e nos deixam mais próximos da natureza. Troque pelo menos uma vez por semana o carro pela bicicleta. A saúde e o meio ambiente agradecem. O Viver Sustentável está de volta. Aprenda agora a fazer uma composteira doméstica e dê uma nova utilidade ao seu resíduo orgânico. Tudo isso sem sujeira, moscas ou mau cheiro. Hoje a gente vai ensinar aqui a fazer um minhocário doméstico para o sistema de compostagem por minhocas. Para isso vocês vão precisar de uma caixa como essa, furada no fundo, terra, aqui é um composto de terra com humus. Vamos precisar também de serragem para fazer o toque final do minhocário, né? Se você não tem uma caixa como essa na sua casa, você pode utilizar um engradado de feira, que é bem comum de achar em feiras, ou caixa de madeira de feira também, e aí você forra ela com um plástico bem grosso ou uma lona, forra ela inteirinha, e aí você faz os furos no fundo com um prego ou com uma faca. Então, aqui você tem a caixa furada, você vai colocar a terra, fazer uma camada embaixo. Eu coloquei mais ou menos uns 2 dedos de altura de terra, um composto de terra com humus e serragem. A gente aconselha, para você economizar e ter um melhor aproveitamento de espaço do seu minhocário, a colocar num canto só da caixa. Aqui eu estou colocando a minhoca agora por cima, estou colocando em torno de umas 50 minhocas para esse tamanho de minhocário. Essas minhocas você pode encontrar com produtores de minhocultura. Se você não tem minhoca, está com dificuldade de achar minhoca já pronta para compostagem, você pode achar em casas de jardinagem, floriculturas, humus de minhoca vermelha, que normalmente o humus de minhoca ele já vem com ovinhos de minhoca, né? Então a gente colocou aqui as minhocas e aí para finalizar, um detalhe muito importante desse sistema é toda vez que a gente colocar a comida, colocar o resíduo orgânico, a gente fazer uma camada de material seco por cima dele, no caso que a gente está usando serragem. Cobrindo com material seco é o que vai evitar desse sistema produzir cheiro, um mau cheiro na sua casa e vai deixar de atrair bicho. Para finalizar, a gente coloca uma tampa em cima dele que também evita de vir bichos, né? Uma tampa que ela é furada, ela tem microfuros na tampa para facilitar a ventilação do minhocário e a gente tampa. O minhocário ele produz um adubo natural que é muito bom. Você vai ter uma caixa dessa daqui praticamente por mês de humus. E você pode usar para fazer horta em casa, para colocar no pé das plantas. Ele é um adubo muito bom. Se você não quiser usar em casa, você pode ensacar e vendê-lo também. Além desse adubo, você tem a produção do chorume, que ele pode ser usado desta forma no borrifador. Você pode, por exemplo, você tem alguma planta que está com um pulgão, com algum bicho ali, você pode borrifar o chorume puro ou colocar um pouquinho só de água nele e borrifar nas plantas. E você também pode utilizá-lo diluindo uma parte de chorume para 10 partes de água e você pode regar a planta, tá adubando e enriquecendo o solo, né? Então você tem produção de 2 adubos no sistema de minhocário. É interessante a gente ter uma segunda caixa, porque enquanto você encheu essa caixa, você vai precisar de outra para estar colocando o seu resíduo orgânico. E ele vai ficar mais ou menos assim. E aí você tem a caixa que a gente acabou de produzir aqui, uma outra caixa embaixo que ela vai estar de reserva, né? Quando você encher essa, você vai trocar de posição e vai começar a trabalhar na de cima.
enquanto que você encheu, vai estar compostando durante mais ou menos um mês e meio. É interessante também a gente conseguir uma caixa ou um recipiente para coletar o chorume. As duas caixas aqui de cima são furadas, então o chorume escorre, as minhocas podem passar de uma caixa para outra e fica armazenado aqui. O chorume você pode recolher ele uma vez a cada 15 dias ou uma vez por semana. Você tem uma quantidade razoável para poder usar na sua horta, no seu jardim. Algumas restrições do que pode e o que não pode ser colocado no miocário seria carne de nenhum tipo, não pode ser colocado, excesso de frutas cítricas, excesso de abacaxi, excesso de laranja, excesso de maracujá. Pode colocar uma coisa ou outra? Pode. Não pode pôr em excesso para não deixar um ambiente muito ácido para as minhocas. Também excesso de resto de comida muito temperado, com muito alho, muita cebola, muita pimenta, em excesso. Se for um pouquinho, pode colocar. Casca de limão de jeito nenhum. Resto de frutas, resto de legumes, resto de verduras, cascas, folhas, sementes, resto de comida que não foi consumido, um pouquinho de feijão, arroz estragado que está na geladeira, pode ser colocado também. Então fica esse recado e essa dica para vocês. Os produtos de limpeza estão entre aqueles que mais agridem o meio ambiente. Conheça agora uma linha de produtos idealizados para reduzir esses impactos sem perder o poder de higienização e limpeza. Os produtos de limpeza foram feitos para facilitar a vida da dona de casa. Lavar roupas sem sabão em pó, louça sem detergente, limpar o chão sem um multiuso seria muito complicado. Não tem como viver sem produto de limpeza. Acabei de vir de uma faxina, usei produto de limpeza para tudo, sabão em pó, veja. Apesar de prejudicar muito a pele, né, que é muito forte, mas sem produto de limpeza não dá para fazer a faxina, nem lavar roupa, nem nada. Nem me imagino sem detergente, sem sabão, sem um produto para passar no banheiro, acho que é difícil, não tem como. Sem esses produtos fica mais complicado tirar gordura, é prático usar detergente. Ainda mais a gente que trabalha no dia a dia, né? Tem que chegar em casa e procurar logo em cima os produtos para poder ajudar e facilitar bem a dona de casa. Senão as mãos também já viu o cansaço, né? Mas o problema é que eles são grandes vilões para o meio ambiente. Primeiramente, as matérias-primas que são utilizadas nos produtos de limpeza convencionais, elas são de derivados de petróleo. Então, elas já são feitas com matérias-primas de uma origem, de uma fonte não renovável. O petróleo um dia vai acabar. E além disso, elas são então matérias-primas que não se biodegradam. Então, elas acabam ficando na natureza, poluindo o meio ambiente, né? O acúmulo dessas substâncias sintéticas nos rios, lagos e praias prejudica a vida das plantas e de animais que vivem nesses locais. Os produtos de limpeza convencionais reduzem o oxigênio existente na água, que é essencial para a respiração dos seres aquáticos. Os produtos convencionais também possuem metais pesados e substâncias tóxicas para o ser humano. Por conta disso, o mercado começa timidamente a mudar seus conceitos. Empresas preocupadas com a natureza e com a saúde já disponibilizam ao consumidor linhas de produtos de limpeza ecologicamente corretos. É o caso da empresa Cassiopeia, localizada em Jarinu, interior de São Paulo. O diferencial dessa linha é que ela é feita com matérias-primas de origem vegetal. Ela não contém nenhum derivado de petróleo e é uma linha também que é 100% biodegradável, portanto não polui o meio ambiente e também não agride a saúde de seus usuários. Dentre os produtos estão detergentes, desengordurantes, multiuso, limpa-banheiro, sabão em pó, lava-roupas líquido e amaciante. A empresa também exporta os produtos de limpeza para os Estados Unidos e Dubai. Todos eles possuem um selo de certificação do IBD. É um selo de ingredientes vegetais, justamente para passar essa segurança para o consumidor que de fato o que nós estamos alegando de fato é verdadeiro. E então eles vêm anualmente, fazem inspeção, eles querem fazer toda a rastreabilidade de onde vem a matéria-prima, checam os fornecedores, eles querem saber exatamente para onde
foi tudo que nós produzimos, inclusive. Então não adianta varrer a sujeira para debaixo do tapete. Ter a casa limpa e o meio ambiente sujo não faz sentido. Prefiro os produtos de limpeza biodegradáveis. O mundo é muito dependente de combustíveis fósseis, petróleo, carvão e gás natural. E é fácil de entender o porquê. Baratos, abundantes e fácil de extrair, eles alimentam o desenvolvimento da indústria mundial. Porém, os governos vêm buscando alternativas aos hidrocarbonetos tradicionais, seja porque são altamente poluentes ou porque sua extração tem se tornado mais difícil à medida que algumas reservas vão se esgotando. Nancy, além da energia eólica, fotovoltaica e os biocombustíveis, existe alguma outra alternativa barata e abundante para a produção de energia? Existe sim, Iria. Nós sabemos de um substituto potencial em enormes quantidades, que foi encontrado sob permafrost, que é o solo gelado do Ártico, e também nos leitos dos oceanos. Trata-se do hidrato de metano. Apesar de potencialmente menos poluente que o petróleo e carvão, porém, a sua extração apresenta enormes riscos ambientais. Conhecido como gelo que arde, o hidrato de metano consiste em cristais de gelo com gás preso em seu interior. Eles são formados a partir de uma combinação de temperaturas baixas e pressão elevada e são encontrados no limite das plataformas continentais, onde o leito marinho entra em súbito declive até chegar ao fundo do oceano. Também, segundo o Serviço Geológico Britânico, acredita-se que as reservas dessa substância sejam gigantescas. A estimativa é de que haja mais energia armazenada em hidrato de metano do que na soma de todo o petróleo, gás e carvão no mundo todo. Ao reduzir a pressão ou elevar a temperatura, a substância simplesmente se quebra em água e metano. 1 metro cúbico do composto libera cerca de 160 metros cúbicos de gás, o que o torna uma fonte de energia altamente intensiva. É claro que por causa disso, da sua oferta abundante e da relativa facilidade para liberar o metano, um número grande de governos está cada vez mais interessado com essa nova fonte de energia. Assim como o petróleo que se encontra no pré-sal, por exemplo, o problema é extrair o hidrato de metano. Além do desafio de alcançá-lo no fundo do mar, operando sob altíssima pressão e baixa temperatura, há o risco grave de desestabilizar o leito marinho, provocando deslizamentos. Existe uma ameaça ainda mais grave, é o potencial escape de metano. Isso tem consequências sérias para o aquecimento global, pois estudos indicam que o metano é 30 vezes mais danoso que o CO2. Os Estados Unidos, o Canadá e o Japão já investiram milhões de dólares em pesquisa e já realizam alguns testes desde 1998. Os mais bem-sucedidos ocorreram no Alasca em 2012 e na costa central do Japão em 2013, quando, pela primeira vez, houve uma exitosa extração de gás natural a partir de hidrato de metano no mar. Mas se essa fonte for explorada, o que parece provável no futuro, as implicações ambientais podem ser muito extensas. Apesar de ser menos poluente que o carvão ou o petróleo, continua sendo um hidrocarboneto e, portanto, emite CO2. E ainda o risco mais sério da liberação direta de metano na atmosfera. Não saia daí, o Viver Sustentável volta já! O Viver Sustentável pergunta: em que ano foi inventada a bicicleta? Letra A, 1791, B, 1805, C, 1891 ou letra D, 1914? A resposta correta você confere no próximo bloco. No bloco anterior, o Viver Sustentável perguntou em que ano foi inventada a bicicleta. A resposta correta é letra A, em 1791, mas os pneus só foram aparecer quase 100 anos depois. Muitas metrópoles apresentam graves problemas de poluição do ar. É o caso de Pequim, na China. O céu escuro e poluído já se tornou uma marca da capital chinesa. Na maioria dos dias do ano, Pequim fica encoberta por uma névoa venenosa.
Mas se depender do projeto de um escritório de design e arquitetura, a cidade poderá ter vários oásis de ar limpo, com a construção de uma série de domos. A ideia foi lançada pelo escritório de design e arquitetura londrino Or Project. O projeto Bolhas prevê instalar enormes estruturas com vegetação em seu interior, que se encarregaria de regenerar o ar. Quem comenta sobre esse assunto é a nossa consultora ambiental Nancy Tami. Recentemente, o índice de contaminação do ar na China, por vários dias, chegou a ficar até 20 vezes acima do limite recomendado pela Organização Mundial de Saúde. A poluição causa 1,4 milhão de mortes prematuras por ano em todo o país. E na sua principal metrópole, a situação é ainda pior. Em avaliações feitas por técnicos especializados, Pequim ficou em penúltimo lugar entre 40 cidades globais, só atrás de Moscou, e foi considerada imprópria para se viver. Esses domos que estão sendo idealizados podem atenuar essa situação crítica, mas certamente a solução definitiva só será obtida com a redução das emissões de gases de efeito estufa. A ideia da cobertura dos domos vem recebendo muitas críticas também, pois quem se dará ao trabalho de limpar o ar de cidades como Pequim, se é mais simples criar essas bolhas de ar urbanas. Outros dizem que se trata de um projeto fora da realidade e que ele levaria à criação de duas categorias de cidadãos, em áreas poluídas, principalmente, claro, porque só os mais ricos teriam acesso a estes domos. Confira agora o preço da tonelada dos principais produtos destinados à reciclagem. Preço da tonelada do material destinado à reciclagem para a cidade de Belo Horizonte. Papelão, R$ 370. Latas de aço, R$ 280. Alumínio, R$ 3.000. Plástico rígido, R$ 1.200. E PET, R$ 2.000. O Viver Sustentável fica por aqui. Para assistir nossos arquivos de programas, acesse viversustentável.net e envie suas dúvidas e sugestões para contato@viversustentável.net ou acesse nosso canal do Facebook. Semana que vem tem mais Viver Sustentável. Até lá!